Então ainda pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos permita nessa noite de hoje, nessa palestra, alcançarmos todo aquele conhecimento que estiver ao nosso alcance e que esse conhecimento sirva para o enriquecimento do nosso espírito, que contribua para a nossa evolução. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Outro trecho. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então, o evangelho de hoje, ele fala sobre a pureza do coração, a pureza da alma. Antes de começar, é interessante que a gente estude o que é a pureza. Então, a pureza é a virtude de tudo aquilo que não tem maldade nem malícia. Então, a pureza existe, a pureza da visão, a pureza de tudo aquilo que nós ouvimos. Ou seja, nós podemos ver, ouvir tudo aquilo sem maldade, sem malícia. E esse é o nosso objetivo. Ainda, a gente pode acrescentar que a pureza, ela está ligada, intimamente ligada à humildade e à simplicidade. Porém, são conceitos que nós muitas vezes também nos confundimos. E a pureza também ela é totalmente incompatível com o orgulho e a vaidade. Então vamos definir esses termos. O que vem a ser a humildade e a simplicidade? Então, sobre a humildade, São Paulo Apóstolo ele nos diz muito bem em uma de suas cartas aos Romanos: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então São Paulo mostra nesse momento o que é a humildade. A humildade nada mais é do que um conceito coerente do que realmente nós somos. É a consciência das nossas limitações. E a humildade, ela é o oposto do orgulho. E o que vem a ser o orgulho? O orgulho vai ser o excesso de amor próprio. Vai ser uma visão exagerada de si mesmo. Um autoconceito que uma pessoa, que um espírito pode fazer de si próprio. Então, a humildade, ela é o contrário do orgulho. Muitas vezes a gente confunde também simplicidade com humildade. E o que vem a ser também a simplicidade? A simplicidade vai ser uma virtude daquele que não tem pretensão de ser, de mostrar-se para os outros alguém que ele não é. Ele se mostra exatamente o que ele é. Ele não quer ter uma aparência melhor do que ele tem. E o contrário da simplicidade é a vaidade. A vaidade é um desejo que a pessoa possui, o espírito possui, de se mostrar melhor em algumas características, seja na sua beleza, seja no seu intelecto, melhor do que ele realmente é. Muitos casos a pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. Pode ser vaidosa sem ser orgulhosa também. E sobre a pureza, que é o nosso tema de hoje, a gente tem que ter em mente que a pureza ela é inseparável da humildade e da simplicidade. E ela é incompatível com qualquer forma de orgulho e de vaidade. Por que isso? A pessoa humilde, ela se submete a Deus. Então ela vai ter a humildade de entender, ela vai ter uma noção perfeita da realidade, se colocar no seu lugar correto e entender o que Deus passou para ela. Uma pessoa que não é humilde, uma pessoa orgulhosa, muitas vezes pode se considerar inclusive acima de Deus. E para ela, o que Jesus Cristo disse, os ensinamentos que nós temos aqui, não servem de nada, porque ela se julga acima daquilo tudo, tem uma visão errada da realidade. Então, por isso que é impossível uma pessoa, para ser pura, ser uma pessoa também orgulhosa. Jesus Cristo, no Evangelho ainda, nos fala: deixai vir a mim as criancinhas. O que ele quer dizer com isso? Ele diz também que aqueles que querem ver o reino dos céus, aqueles que desejam ir aos planos espirituais,
pretendem ver a Deus, devem se assemelhar às crianças. Em qual sentido? Porque pode parecer absurdo. Nós que somos espíritas, sabemos que toda criança não é um espírito puro. Uma criança, ela vem de outras vidas, pode ter sido um espírito muito ruim, ter feito muito mal. Porém, nessa vida, a criança, ela exemplifica tudo que a gente tem de mais puro. A criança pode ser a própria pureza. E Jesus Cristo é a isso que ele se refere. Nós devemos ser puros para podermos chegar ao reino de Deus, para podermos enxergar Deus um dia. No livro dos Espíritos, existe uma pergunta que no momento me falta, que diz o seguinte, em sua resposta: Deus criou todos os espíritos com a finalidade de que um dia esses espíritos possam evoluir. E ao evoluir, todos esses espíritos possam voltar a Deus, possam chegar a Deus. A gente sabe que a pureza, ela está relacionada com a evolução. O espírito puro é um espírito evoluído. Como o espírito puro é um espírito evoluído, é sobre isso também que Jesus quis dizer. Quando ele diz que bem-aventurados aqueles que são puros de coração, porque um dia eles verão a Deus. Sobre as crianças ainda, a gente sabe que as crianças, então, em sua maioria, não são espíritos puros. Podem ser espíritos que estão buscando a sua pureza, a sua evolução, mas não são espíritos puros. Porém, na vida atual, são o exemplo de pureza que nós temos e que Jesus usa. A criança, ela, um pouco antes de encarnar, o seu espírito vai perder todas as suas faculdades. Suas faculdades vão entrar em um estado de latência e ela vai entrar numa espécie de sono, que é o momento da gestação. Até aquele momento que ela encarna, nos seus primeiros anos, ela vai se esquecer de tudo aquilo que ela passou, que ela viveu, que ela conheceu em outras encarnações. E vai continuar esquecido por toda a sua vida. Porém, nesses primeiros anos, ela esquece, inclusive, ela não lembra de nada que ela tinha em outras vidas. Esse momento, então, é um momento importante, que é um momento que a criança está mais suscetível a mudanças, à sua evolução, e é o momento que a família deve entrar. Então, vejam a responsabilidade que a família tem, porque a infância é o momento mais fácil de mudar um espírito. É o momento que os pais, a família toda em si, deve estar cuidando bem daquele espírito que está em evolução. Então essa é a importância da família. Vou ler agora mais um trecho do Evangelho, que ainda está se referindo à pureza. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometeis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, seguindo aqui o capítulo 8, que fala sobre a pureza, nesse trecho do Evangelho, o Allan Kardec, ele traz a pureza do pensamento. Então, muitas vezes a gente pensa, os erros, os pecados, os vícios, só são aquilo que a gente faz, que a gente pratica, que a gente coloca na prática. Porém, todos nós sabemos, Jesus Cristo já nos ensina, que basta o mau pensamento, já está sendo cometido um pecado, está sendo cometido um erro. Porque aquele mau pensamento, ele vai estar demonstrando o que tem dentro do coração. Não basta apenas a gente colocar aquilo na prática. Uma vez que a gente colocou aquilo no nosso pensamento, nós temos aquilo no nosso interior. Nós ainda não estamos puros. E existem 3 tipos de espíritos quanto à pureza. Então, primeiro, o espírito puro é aquele espírito que já alcançou a sua evolução. A gente falou anteriormente, a evolução ela está relacionada com a pureza do espírito. O espírito já puro, ele se despojou de todos os maus pensamentos, os maus sentimentos, os vícios. Ele não tem em seu coração, em seu interior, mais aquelas más tendências. E por isso ele é puro. Ele não pensa o mal, ele não enxerga o mal, não ouve o mal. Existem outros espíritos ainda, os espíritos que têm maus pensamentos, porém repelem com violência, com energia, aqueles maus pensamentos e não colocam na prática. Uma pessoa pode pensar, pode ter um pensamento de fazer algo errado,
contra uma pessoa e ele repele aquele pensamento e não comete. Esse espírito está em evolução. E toda vez que ele repele aquele mau pensamento, aquela má tendência, ele está buscando ali a sua evolução, está evoluindo. Existe também o espírito que se compraz daquele mau pensamento, daquela sua má tendência. E esse espírito, nesse espírito a gente verifica o predomínio do mal. Ele não está evoluindo. Então esse espírito não está buscando ali a sua evolução. E o que são esses maus pensamentos? Os maus pensamentos, pensamentos que nós temos o tempo todo, nós que estamos em um mundo de expiação, esses pensamentos podem vir, em sua grande maioria, de vidas passadas. Então nós espíritos conhecemos o princípio da preexistência da alma e sabemos que carregamos vícios, às vezes virtudes, que vêm de outras vidas. Pode ser desde o orgulho, uma luxúria, um desejo de violência, vingança. Toda vez que nós temos esse tipo de pensamento, as pessoas têm esse tipo de pensamento, estamos trazendo então pensamentos de outras vidas. O que pode ocorrer também, devido à nossa atmosfera de um mundo de expiação, onde há o predomínio do mal, o predomínio do negativo, podemos muito bem sofrer influências negativas e termos maus pensamentos. Esses maus pensamentos nós temos que enxergá-los como provas. O espírito na Terra está passando por um mundo de expiações e provas. Toda aquela dificuldade é um motivo para evoluirmos. Ele é o instrumento para a nossa evolução. Então, mesmo os maus pensamentos servem para a nossa evolução. Toda vez que nós não nos entregamos a ele e os repelimos com força, com energia. Mais um trecho do Evangelho está relacionado também à pureza. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grandes cuidados em limpar as mãos, o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que faz o exterior, não faz também o interior? Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que o torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado a mão não é o que torna o homem impuro. Nos mostra que é o que sai do nosso coração que enlameia, que nos enlameia, e não aquilo que entra. Não são hábitos culturais criados pelo homem que vão tornar o homem puro ou impuro, mas sim tudo aquilo que sai do nosso coração. Nós dizemos, pensamos tudo aquilo que tem no nosso coração, que nós carregamos de vidas passadas, tudo aquilo que nós sofremos influência também do mundo. É mais fácil, o espírito é mais fácil um ser encarnado, seguir as leis temporais, seguir as leis do mundo, a cultura, do que ele reformar o seu íntimo, reformar seu coração, reformar-se moralmente. É mais fácil então o homem lavar as mãos do que vencer o orgulho, todos os maus sentimentos e maus pensamentos que ele carrega. Então, vejam a diferença em tudo aquilo que nós podemos fazer por sermos polidos, por sermos educados, de tudo aquilo que realmente estamos sentindo. Porque quantas vezes nós falamos com uma pessoa com educação, aparentemente com amor, mas o nosso coração está cheio de raiva, cheio de orgulho. Temos que limpar o nosso coração antes de querer limpar as nossas mãos, limpar o nosso exterior. Faço agora mais uma leitura de um trecho e considero esse talvez o mais importante,
é aquele que fala sobre o escândalo. E nós podemos muitas vezes, se não tivermos atenção, nós podemos entender esse trecho do Evangelho da forma errada, ou então simplesmente não entendê-lo. Por quê? Na Bíblia, a palavra escândalo, ela não é enxergada, possui o significado que nós conhecemos da maioria das vezes, da maioria dos casos, que é algo que chama atenção, algo que salta aos olhos por ser anormal. Esse não é o significado da palavra escândalo na Bíblia. Porque a palavra escândalo, ela vem do grego e tem outro significado. E qual é o significado de escândalo na Bíblia? É tudo aquilo que causa erro, tudo aquilo que causa pecado. E Kardec complementa, o próprio pecado é um escândalo, o próprio erro é o resultado efetivo do mal moral. Então vamos fazer essa leitura. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, tendo senão um pé ou uma mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitado no fogo do inferno. Então, é o Evangelho de São Mateus. O que a gente pode entender? Para isso a gente precisa fazer uma leitura um pouco mais minuciosa, levando em consideração o significado de escândalo que eu falei anteriormente. É isso que ele realmente se refere. Então, primeiro, é preciso que venham escândalos. Primeiro, Jesus condena o escândalo, condena o pecado, condena o erro, mas ele diz, é preciso que venha o erro, é preciso que venha o pecado, é preciso que venha o mal. Parece uma contradição. Porém, todos nós sabemos que vivemos em um mundo de expiação. Estamos aqui para expiarmos os nossos pecados, nossos erros e vícios, e também para sermos provados. Então, por isso a explicação. É preciso que venham escândalos. É preciso que o mal venha. É preciso que as pessoas pequem umas contra as outras. É preciso que as pessoas façam mal uma para as outras. Só que Jesus, logo em seguida, ele completa. Ai daquele por quem o escândalo venha. O que ele quis dizer? Essa pessoa que causa escândalo em alguém, ela faz mal para alguém, peca contra alguém, ela não faz aquilo tentando ajudar, tentando fazer com que aquela pessoa, aquele espírito evolua. Ela faz aquilo porque ela tem más tendências. Aquela pessoa tem defeitos. E são esses vícios, essas más tendências, que Deus usa como instrumento para a evolução de uma terceira pessoa, de um terceiro espírito. Então, o que parece absurdo, nós conseguimos entender quando fazemos essa leitura. Logo em seguida, Jesus diz, ai daqueles que causarem escândalo em um desses pequenos. O que isso quer dizer? Meus irmãos, então nesse momento, vamos imaginar a responsabilidade que todos nós temos. Toda vez que servirmos de pedra de tropeço para cada um irmão, que servimos de queda para cada um irmão, nós temos um pouco de responsabilidade naquilo. Então, a cada mau conselho que nós dermos para um irmão, a cada ordem para uma pessoa fazer algo de mal, a cada exemplo errado que nós estivermos dando, nesse momento a gente está servindo de queda para aquela pessoa. A pessoa vai cometer um erro e ela é a responsável por aquilo. Porém, nós estamos cometendo um erro muito grave e adquirindo um débito kármico, que depois iremos sofrer por causa daquele débito.
Então vejam a responsabilidade, não podemos ser motivo de queda para nenhum irmão, não podemos ser motivo de ser pedra de tropeço para cada um desses irmãos que vivem no nosso mundo. E Jesus ainda nesse mesmo trecho do Evangelho, ele acrescenta: se teu olho lhe causa escândalo, cortai-o, arranque-o. Se tua perna te causa escândalo, arranque-a. É óbvio que Jesus nesse momento ele fala no sentido figurado. Jesus não está falando para ninguém se automutilar, arrancar seus olhos, suas pernas. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Que nós devemos cortar tudo aquilo que nos causa escândalo, tudo aquilo que nos faz errar. E de onde nós vamos cortar isso? Do nosso coração. Então devemos tirar do nosso coração, da nossa alma, todos aqueles vícios que nos fazem errar. Tudo aquilo que não nos faz bem, nós devemos cortar. Isso nós devemos fazer dentro do nosso coração, seguindo todos os ensinamentos de Jesus. Nós conseguimos fazer isso, buscando a perfeição, buscando nos tornarmos espíritos evoluídos, espíritos melhores. Podemos enxergar ainda sobre outro aspecto. Devemos arrancar de nossas vidas tudo aquilo que nos faz mal, que nos leva ao erro. E quantas amizades podem nos causar mal? Santo Tomás de Aquino dizia: amigo é aquele que aceita as mesmas coisas que você e rejeita as mesmas coisas que você. Como então um indivíduo que busca a sua evolução, busca o seu crescimento, pode ter por amigo uma pessoa que deseja se autodestruir nas drogas, na bebida? São coisas incompatíveis. E Jesus não ensinou, eu também não é também o que pretendemos dizer aqui, que devemos deixar as pessoas, nossos amigos que estão seguindo por caminhos errados, seguirem naquele caminho sozinho. Devemos nós corrigi-los sempre que possível, porém o que não podemos é cairmos juntos, ser um motivo de queda. Aliás, permitir que aquele amigo que nos traz uma má amizade seja motivo de queda para nós. Devemos arrancar de nossa vida tudo aquilo que faz mal. E ainda, às vezes num sentido não tão figurado, no sentido real da palavra, podemos enxergar nós espíritas de outra maneira. Então sabemos que muitas vezes um espírito encarna, ele opta por encarnar, às vezes sem um braço, às vezes cego. E por que isso? Muitas vezes o espírito sabe que talvez ele encarnando com a perfeição física, aquilo pode ser motivo de queda para ele. Quantos espíritos então, que em outras vidas foram suicidas, podem se encarnar nessa vida para não ter oportunidade de errar, como um paraplégico, talvez sem as faculdades mentais, ou então um espírito que pela sua beleza em outra existência pode ter se perdido na luxúria, uma vida de prazeres, e nessa vida ele encarna talvez em uma existência humilhante. Então podemos enxergar também sobre esse aspecto. Então, encerrando essa palestra, falo sobre uma das instruções dos espíritos deste capítulo. Então, a instrução dos espíritos do espírito São João Maria Vianney. Então, São João Maria Vianney era um santo católico. Então, era um espírito muito evoluído. E qual era na sua existência? Qual era o que ele era mais? O que ele curava? Curava a cegueira, curava a visão. Como espírito continuou fazendo isso. Então, nessa instrução dos espíritos, durante uma reunião espírita, uma pessoa que sofria de cegueira, ela invoca, através dos médiuns presentes, invoca São João Maria Vianney e pede para que ele a cure. São João Maria Vianney, então, traz uma bela mensagem. Nessa mensagem ele diz justamente o que acabamos de falar, que provavelmente, se ela nasceu cega, aquela visão poderia ser a pedra de tropeço, podia ser o seu motivo de queda.
durante essa encarnação. E por isso, ela pode ter nascido sem aquilo. Ele diz ainda que caso ele a cure, poderia ser isso, a alegria imensa que essa pessoa teria, talvez um motivo de queda. E por isso, ela está passando por aquilo. Então, dessa forma eu encerro essa palestra e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.